Queria muito que vocês falassem principalmente sobre os dois últimos jogos, né? Um empate fora de casa nos acréscimos com o time que está no G4. Hoje, o gol da vitória nos acréscimos também. O que esses dois últimos jogos representam para vocês? Boa noite. Com o número de tempo de interrupções, o jogo ele tem gerado, e quase que todos os jogos, em torno de 100 minutos. Não são 90, se tu pega primeiro e daí para mais. E a preparação é para esses momentos todos, momentos que são decisivos. E o que deixa feliz, o que me deixa feliz enquanto técnico, é muito fácil vencer um jogo quando tu tem uma equipe rodada, jogando há 6, 7 meses juntos, que é o mínimo. Se vai na Europa, os caras falam que precisa de 2, 3 anos, né? Que vamos adaptar. Tem 6, 7 meses ela jogando, essa equipe mesmo, ela rodando, ela vai para um jogo onde tem alternativas e vence. A outra em um orgulho muito grande, e isso é externado ao torcedor que deu o apoio, isso é externado aos atletas, em que há uma série de adversidades no início e durante o jogo. E o desempenho te faz gerar com que ele tenha uma vitória num jogo extremamente difícil, com essa e com a utilização de uma série de jogadores importantes, porque equipe vence. Esse é o orgulho maior. Boa noite, Tite, Kleber, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. São muitos desfalques por conta de convocação para a Copa América, lesões. Hoje um jogo difícil, alguns jogadores não conseguiram render tanto quanto em outras partidas, mas mesmo assim o time lutou até o final. Essa comemoração chamou muita atenção, Tite, no final do jogo, comemoração com jogadores no gramado, até de uma forma mais contundente do que você costuma comemorar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa explosão de comemoração e de onde o Flamengo está tirando tanta força diante de tantas adversidades no momento decisivo da temporada, pela sequência que vem pela frente. Talvez a metáfora que eu tenho usado de lutar, ela seja jogar também. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade. Bastante. Mas agora o lutar jogou muito. E ela teve uma alma, um espírito que ela vem, por vezes, irradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora, e esse unir de forças ela faz ter nesses momentos e nesses 100 minutos. Completando isso com essa dedicação de alguns atletas experientes fazendo funções que nunca tinham feito, né, tão rotineiramente, né, ou atletas voltando até mesmo antes do que a gente esperava que voltasse, né, o sacrifício deles para poder jogar. Departamento médico, físico. A gente parabenizar o departamento médico, o departamento físico pelo retorno, mas principalmente os atletas se proporem, né, a antecipar um pouquinho dentro do processo, né? Até correndo algum risco, né? Então isso vem da alma, né, do atleta, vem daquilo que a gente trabalhou nesse momento muito difícil. No último jogo a gente estava sem 10 atletas, né? 5 na seleção, 5 lesionados e mais o Bruno que durante o jogo teve um problema estomacal. Hoje a gente tem 7 atletas, né, por problemas de lesão, e a falta de jogadores que estão na seleção acarreta essa repetição de atletas que nos dificulta, né? Mas a gente tem os meninos que têm dado resposta, entrado e dado resposta, também valorizar muito isso. Vou dar nome. BH, em condições normais, não tinha condição de iniciar o jogo contra o Atlético. Vou ser bem direto para o torcedor. Deu porque puxou da alma. E não tinha mais condição no intervalo. O requisitado que foi o doutor disse assim, eu não tenho mais nada para tentar dar para ele, não dá. Então o torcedor tem que saber. Alan, ele foi antecipado, porque não era para vir para esse jogo. Ele deu a sua parcela de contribuição, o departamento médico disse, vou dar, vamos embora, precisa. Léo numa função que não é a específica dele, onde tu tem que transitar muito. Fez 2 jogos inteiros. Ele fez, exato. Léo Pereira, que tem a condição de lateral, depois ela vem. Bahia, que entra, que não é uma função específica dele, com o adversário que ele tem todo montado, que tem um externo, que ele faz as modificações com Biel e Ademir, para ter 2 jogadores Estupiã na frente, porque quando a equipe está cansada, ele bota e joga velocidade em cima.
Eu esqueci mais de algum, mas enfim, de atletas que tenham o torcedor precisa saber. Senão, atrás do bastidor, não. Ele precisa saber. A experiência de vocês em pontos corridos, a gente sabe, né? Quanto vocês já ganharam nesse tipo de campeonato. O quanto que vitórias como a de hoje, até o empate contra o Atlético passado, né? Dizem respeito a times campeões. E jogando um pouco para frente contra o Fluminense domingo, óbvio, vocês vão dizer que não pensaram ainda, talvez, na estratégia, mas como encarar um cenário de um clássico em que um time é o líder do campeonato, Flamengo no caso, e o outro, sabendo o potencial que o Fluminense tem, mas é o lanterna no momento? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. A gente pode colocar dessa forma também. Depende de como o enfoque a gente possa colocar. O Flamengo, ele é um campeão da Libertadores e está liderando o campeonato, campeão carioca. Também. Depende qual é o recorte, a gente escolhe o recorte. O que é um grande clássico? Um grande clássico que, infelizmente, a gente joga com um dia a menos de descanso que o Fluminense. Isso é uma situação que... Eu vou pedir para o Kleber para não falar. Tem uma parte que ela é diretiva. Essa é uma situação que depois... E eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. O motivo de eu estar aqui é para endossar ainda mais a palavra do professor Tite, de toda a nossa comissão. São 11 jogos que nós vamos ter o desequilíbrio dos selecionáveis. Isso vem acarretando, como o professor Kleber falou, atletas sendo expostos, atletas correndo riscos de lesão. Somado-se a isso, nós vamos para domingo, pelo segundo jogo, no intervalo curto, com 66 horas de intervalo. Jogar na casa do Atlético Paranaense, todos sabem da dificuldade, e nós jogamos com 66 horas de intervalo. Agora, nós vamos jogar um clássico, como o professor Tite pontuou, contra o atual campeão da Libertadores, novamente com 66 horas de intervalo. E soma-se a isso uma equipe que tem um dia a mais de descanso. Então, nós entendemos que o Flamengo é a equipe mais prejudicada dentro desse período todo de jogos de data FIFA e de Copa América, e nós pedimos que tenha-se um pouco mais de atenção e cuidado, reforçando as palavras do professor Tite, com os atletas, com a isonomia que já foi perdida e que a gente não fique repetidamente passando por esse caso. 66 horas num nível de campeonato como é o Campeonato Brasileiro, num nível de dificuldade com todos os desfalques que nós estamos tendo, causa um prejuízo muito grande para a nossa equipe. Então é importante a gente reforçar isso aqui, inclusive no momento de vitória. Então, agradeço a vocês, uma boa noite a todos. Então, aí está, galera, essa foi a coletiva. O Tite falou algo bem interessante, que ele exaltou o fato de vários jogadores que estão jogando fora de sua posição terem um bom desempenho, certo? O Léo Pereira jogou bem no lateral esquerdo, improvisadíssimo no lateral esquerdo. Léo Ortiz, 2 jogos já que ele joga como volante. Esse jogo, inclusive, o Léo Pereira só não jogou como lateral esquerdo porque o Ayrton Lucas teve condições de voltar. E se tivesse jogado como lateral esquerdo, nós provavelmente teremos tido Cleiton como titular, como zagueiro, né? Já que o Flamengo não tinha à sua disposição Fabrício Bruno por conta de 3 cartões amarelos
ficou suspenso, e também iria utilizar o Léo Ortiz como volante e o Léo Pereira como lateral esquerdo, ia sobrar apenas o Davi Luiz na zaga. Davi Luiz esse que fez o gol de desempate, hein, cara, olha só. Davi Luiz fazendo vários gols importantes, fez um gol na goleada em cima do Vasco e agora fez o jogo de desempate contra o Bahia. Agora falando algo bem interessante, cara, que foi o fato do Flamengo ter reclamado bastante. O Flamengo, quem falou por último aí foi o gerente de futebol do Flamengo, né, o senhor Luiz Carlos de Azevedo. O Flamengo dando ênfase, trazendo à tona, né, falando sobre algo que não é muito comentado por conta dos vários... A CBF é bem lembrada quando você fala por conta dos árbitros, né, mas você deixa em conta, cara, o absurdo que é. Menos de 3 dias de intervalo de um jogo pro outro. O Flamengo jogou contra o Bahia, agora, hoje, e menos de 3 dias, menos de 72 horas depois, vai ter um clássico, Fla-Flu. Um baita de um clássico, um jogaço pegadíssimo, um jogo que sempre dá trabalho, é sempre um jogaço. Por conta do clássico, a torcida, os próprios jogadores, quase sempre sai briga em Fla-Flu. É algo, cara... É um feriado pro Rio de Janeiro. É algo que para a cidade do Rio de Janeiro. Algo importantíssimo, um jogo importantíssimo desse. E o Flamengo vai jogar em menos de 3 dias. E o Fluminense tendo uma baita de uma vantagem no Flamengo no quesito descanso, no quesito saúde, no quesito jogadores. Também, com certeza vai ter um baita desempenho acima do Flamengo no quesito desempenho em campo, porque o Flamengo vai estar cansado, desgastado, destruído fisicamente. O Tite ele acertou muito porque ele não faltou respeito, ele foi firme, assertivo, talvez até duro, mas ele foi extremamente cortês e respeitoso. Então não tem motivo para a CBF punir ele, que é provavelmente o que aconteceria, né? Já que você não pode falar nada da CBF. Inclusive o gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos, teve que se meter no meio, cara. Tomara que essa mensagem chegue à CBF, ao responsável que ele citou, que faz a tabela do Brasileirão, e que isso seja consertado, cara. Porque já faz muito tempo que o Flamengo, não só o Flamengo, que todos são prejudicados com isso. O fato do brasileiro não paralisar na Copa América, o fato de você ter jogo em cima de jogo, isso é jogo padrão. Imagina quando voltar na Copa do Brasil a Liberta. Estamos jogando apenas atualmente o brasileiro e já tá dando BO isso. Imagina quando voltar a Copa do Brasil e a Liberta. Então, meu amigo, isso é algo que tem que ser revisto já faz tempo. Teria que ter sido revisto faz tempo, né? Mas, infelizmente, não foi. Mas nunca é tarde pra fazer o certo, né? Mas, por enquanto, foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!